Boa tarde, minha amiga Cristina. Boa Boa tarde, tarde. Lúcia. Tudo bom? Boa tarde, Tudo bem, pessoal. Tudo bem? pessoal? Pessoal, hoje foi uma luta para entrar aqui. Vou te falar, gravar essa aula. Oxi, Cristina tá 2 horas me esperando porque eu tava com problema na internet. Continuo com problema na internet, gente. Quem tiver uma internet boa para me indicar aí, por favor, porque essas grandes aí eu já testei todas, nenhuma presta. Tá tudo uma bomba. Verdade. Ai, gente, vamos lá. O importante agora é vamos atrair uma internet assim que não tenha problema. Vamos aprender a usar a Vamos, lei da atração para isso. eu É isso estou que com eu você, quero Lúcia. agora. É isso. Vamos atrair agora, vamos criar uma internet, sabe, que não fique com estabilidade, que não caia, não passa raiva na gente. Por favor. Isso aí. Eu Vamos, aceito, recebo e já agradeço. isso mesmo. É isso aí, pessoal. Olha só, a gente parou aqui, né? Essa é a segunda aula do livro A, a Lei Universal da Atração, da Esther Hicks. E a gente parou na página 8, no último parágrafo. Né, Cristina? Você quer começar ou eu começo? Pode começar, pode Tá começar, bom. se você, né? Vou lá, vou lá. Antes que a minha internet caia de novo. Gente, agora eu tô no celular, mas é aquela história, né? Aquela história, a gente nunca sabe. Vamos lá. Olha, eu já criando meleca. Não, a gente sabe sim, vamos criar uma coisa incrível. Vamos lá. Entendendo a lei da atração e reconhecendo a absoluta correlação entre o que você tem pensado e sentido e o que tem manifestado em sua experiência de vida, fará com que você esteja mais atento aos estímulos dos seus próprios pensamentos. É bem simples a gente entender isso quando você começa a aprender essa coisa. Por quê? Por exemplo, vamos dar esse exemplo aí da internet. Eu tô tão contaminada com essa ideia de que a internet, que todas as internets são ruins, que eu já rodei todas, gente. Nenhuma aqui em casa fica estável. Não é interessante? E Ô, é uma Lúcia, situação assim, e assim, fala. agora mesmo, no comecinho da sua fala, né, quando você falou assim, não, olha aí, eu já criando meleca, né? E é bem isso que ele está trazendo, né? Quanto mais você vai ficando atento a isso, você vai reconhecendo, né? Então você começa a perceber que você vai dando os estímulos para o seu próprio pensamento. É, E é assim, inconsciente, quando você vê, você acabou de falar, meu Deus, eu estou falando o contrário a vida toda e agora fazendo a mesma coisa de novo. exatamente. Então, quando você começa a ficar consciente, percebe que não é porque você começou a ficar consciente que você já vai começar a pensar certo. É um exercício, gente. Olha só, eu acabei de manter a minha internet ruim. Vocês entenderam isso, né? Então, começar a pensar diferente é você perceber. Primeiro, você tem que perceber que tem um problema. Que esse problema é com você, não é com as empresas, né? Assim, não tô tirando delas também não, entendeu? Mas vamos falar assim, por que que tem gente por aí que não reclama, igual eu reclamo? Gente, eu ligo lá toda semana. Tem técnico na minha casa no mínimo uma vez por mês. Verdade que é assim em todo lugar? Não. Tem empresas por aí que tem muito mais pontos de rede do que aqui em casa e tem estabilidade. Estão usando a mesma empresa. Por quê? Porque, de repente, lá eles não têm ponto de vista com relação a isso. Né? Então, existe o seguinte: a gente ter a responsabilidade de começar a entender que tudo a gente cria, até os problemas de rede, até os problemas na internet. Sim, até todos eles, as doenças e tudo. A gente está falando de tudo, é tudo. Então, dependendo de onde está a nossa atenção, é o que você está criando. E é exatamente isso. É interessante a gente começar a falar disso, né?
Porque, gente, eu tava numa briga com a moça, que quem me visse brigar com a moça ia falar assim, gente, que louca. No final eu falei assim, coitada, gente, ela não merece estar ouvindo isso. Falei para ela, moça, desculpa, você não merece ouvir isso. É que eu já liguei tantas vezes, eu estou tão cansada disso, né? E de verdade você está aí para me atender e está me atendendo, coitada, né? Vamos falar a verdade, né? A culpa é minha. Estou aqui criando. Vou criar, gente, vocês vão ver, uma internet que não cai, que não desestabiliza. Vocês vão ver. Espera! Espera só eu estabilizar aqui o programa, entendeu? Você começará a perceber que os seus próprios pensamentos podem ser estimulados a partir de algo que você lê, assiste na TV, ou escuta ou observa da experiência de alguma outra pessoa. Alguém já contou para vocês que a internet é ruim? Que existe crise? Que existe, né? Que, sei lá, que tem doença por aí, que você pode pegar essas coisas, pegar dos outros. Então, são coisas que a gente ouve, cria na nossa realidade e começa a atrair, porque você começa a pensar nisso, né? Nossa, ouvi que vai ter a maior crise de todos os tempos. Nossa, eu ouvi falar que vai aparecer, que todo mundo vai passar fome, vai faltar isso, vai faltar aquilo, e aí você, e todo mundo pensando isso junto, imagina o poder que isso tem. Cria, né? Aí cria de verdade para todo mundo. Mesmo para os que não estão pensando, porque a maioria cria, né, para todo mundo. E uma vez que você veja o efeito que a lei da atração tem sobre esses pensamentos que começam pequenos e vão crescendo e ficando mais poderosos com a sua atenção a eles, você sentirá um desejo de começar a direcionar os seus pensamentos mais às coisas que você quer experienciar. Pois qualquer coisa que você esteja ponderando, e não importa a fonte de estímulo daquele pensamento, pois quando você pondera sobre um pensamento, a lei da atração trabalha e começa a oferecer outros pensamentos, conversas e experiências de natureza similar. Se você está se lembrando do passado, observa o presente, imaginando o futuro, você está fazendo isso agora mesmo. Isso aqui é quando a gente nunca dá oportunidade para o novo de verdade, né? Para o que é novo de verdade, porque a gente observa o passado, se baseia na experiência que a gente já viveu e projeta isso para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, se eu continuar achando que todas as empresas de internet só querem meu dinheiro, me ferrar, entendeu? E me prejudicar, eu nunca vou conseguir uma empresa de internet que me atenda, que atenda as minhas necessidades. Eu estou trazendo esse exemplo porque a gente começou falando disso, né? E fica muito fácil para todo mundo entender que isso afeta tudo na nossa vida. Então, primeira coisa, eu tenho que olhar para isso. O que eu acredito sobre isso? Né? E de verdade, eu sei que existem, e não é assim para todo mundo. Então, vou começar de novo aqui, né? Se você está lembrando do passado, observando o presente ou imaginando o futuro, você está fazendo isso agora mesmo. E tudo que você está focando está causando a ativação de uma vibração, a qual a lei da atração está respondendo. Então, a gente faz isso com o nosso relacionamento, às vezes projetando as coisas que não deram certo em outros relacionamentos, no relacionamento atual, ou nos relacionamentos futuros que você está sonhando em ter. Né? No emprego, a gente fica projetando o que aconteceu no emprego passado, nesse emprego que a gente está agora, ou no emprego que você está buscando. Então, isso faz com que a sua experiência já comece contaminada, atraindo coisas que não são bacanas. Então, vamos ver o que ele fala disso. No início, você pode estar ponderando sobre um assunto particular reservadamente, mas se você pensar bastante nisso, começará a notar outras pessoas que começam a discutir isso com você, já que a lei da atração encontra outros que oferecem uma vibração similar.
e traz essas vibrações diretamente para você. Tem também uma outra teoria que fala o seguinte, quando você... Deixa eu ver aqui, Cristina, gente. Eu estou no celular e sabe o que acontece? Eu não tenho muita experiência, acho que ela chegou. Hoje está Desculpa, amiga. interessante. Hoje está Interessante. interessante. Você que saiu ou caiu? Não, então, eu fui clicar aqui no negocinho para ver se eu precisasse sair, onde que eu podia sair da tela, e aí saiu de Achou. tudo. Saiu de Achou. tudo. Então, Mas, enfim, interessante. E aí eu não achava você, entendeu? Por causa da minha falta de experiência com o celular. Mas tá tudo é, certo, a gente já fica tudo certo, redondinho aqui. Mas eu tô gostando de falar pelo celular, pessoal. Interessante, porque aí fica aqui, ó. Acho que eu fico olhando mais para a tela, né? Assim, mais retinho, pelo menos parece. Então, ele está falando aqui, é uma teoria, eu não sei exatamente qual é o nome da teoria, mas está ligada à lei da atração, que é mais ou menos assim. Se você, por exemplo, começa a desejar trocar de carro por um carro X, da cor X, você vai começar a ver isso em todo lugar. Se você começa a ler um livro, por quê? Porque a sua mente, aquilo já estava aí, né? Já estava por aí. Só que você não percebia. Parece que a sua mente começa a enxergar mais disso. Então é isso também, né? Quanto mais você foca sobre algo, mais poderoso esse algo se torna. E quanto mais forte o seu ponto de atração se torna, mais evidências disso aparecem em sua experiência de vida. Esteja você focando sobre coisas que você queira ou sobre coisas que você não queira. A evidência dos seus pensamentos continuam a fluir através de você. É isso, você está focando no quê? A pergunta é essa que você tem que se fazer o tempo todo. Bem-vindo, bem-vindo, pequeno, ao planeta Terra. Você pode estar sentindo que seria mais fácil estar escutando essas palavras se elas tivessem sido ditas a você no seu primeiro dia de experiência nesse planeta Terra. E se estivéssemos falando com você em seu primeiro dia de experiência física, de vida, isso seria o que estaríamos dizendo. Bem-vindo, pequeno, ao planeta Terra. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Grifou? Você é um criador magnífico e está aqui pela virtude de sua poderosa e deliberada vontade de estar aqui. Você tem aplicado especificamente a tremenda lei da criação deliberada e pela sua habilidade em fazer isso, você está aqui. Siga adiante, dando pensamento ao que você quer, atraindo a experiência de vida que o ajudará a decidir o que você quer. E uma vez decidido, dê pensamento apenas a isso. Uau, já pensou se a gente tivesse aprendido isso quando a gente era bem pequenininho? Uau, teria sido magnífico, né? Mas eu acho que as coisas acontecem na hora certa. Então, hoje, se você nunca ouviu falar disso, está ouvindo hoje aqui, hoje é o dia certo para você ouvir. Continuando. Muito de seu tempo será gasto coletando dados. Dados que o ajudarão a decidir o que você quer. O seu verdadeiro trabalho é decidir o que quer e então focar nisso. Pois é através do foco sobre o que você quer que você atrairá isso. Olha isso, Cristina. Esse é o processo da criação. Pensar no que quer, tanto e tão claro que seu ser interior emita emoção. E quando você estiver pensando com emoção, você se tornará o mais poderoso de todos os imãs. Esse é o processo pelo qual você atrairá o que quer para a sua experiência.
Muitos dos pensamentos que você estará pensando não serão poderosos em termos de atração, não no início, a menos que você esteja focado sobre eles, o bastante de forma a que eles se multipliquem. Pois quando eles se tornam mais em termos de quantidade, eles se tornam mais poderosos. Quando eles se tornam mais e mais poderosos, a emoção que você sentirá de seu ser interior será ótima. Então, qual que é o seu trabalho? Ele fala aqui, presta atenção. Seu trabalho é decidir o que você quer. E então focar nisso. Qual que é o trabalho? Decidir o que quer. Primeira coisa, você sabe de verdade o que você quer? Muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe. E se você sabe, escreve. Escreve. E aí, uma vez que você sabe o que quer, foca nisso. Esse é o trabalho. Decidir e focar no que quer. Ponto final. Então, se você não tem essa emoção que Napoleão Hill traz como o desejo ardente, né? Quando você pensa no seu desejo, o que você tem que fazer? Desistir desse desejo? É um desejo errado para você? Não. Você vai tentar tentar não tenta, não tenta nada, pega e faz. Você vai multiplicar esse pensamento tantas vezes durante o dia que daqui a pouco ele vai tomar conta da sua mente. E aí não vai ter como você não sentir uma emoção por ele. Entenderam? É isso que ele fala. Tem desejo que já vem com aquela emoção, né? Já vem junto com a emoção, aquele desejo que faz o seu coração cantar, arder. E tem desejo que você vai ter que fazer dele um pensamento recorrente. Aí sim você vai conseguir associar a ele uma emoção de alegria, de amor, de paixão, que é o desejo ardente. Quando você tem pensamentos que trazem emoções, você está acessando o poder do universo. Siga adiante, diríamos, em seu primeiro dia de experiência de vida, sabendo que o seu trabalho é decidir o que quer e então foque naquilo. Mas não estamos falando com você no seu primeiro dia de experiência de vida. Você tem estado aqui já há um tempo. Muitos de vocês têm visto a si mesmo não apenas através dos seus próprios olhos. Na realidade, nem mesmo primariamente através dos seus próprios olhos, mas através dos olhos dos outros. Consequentemente, muitos de vocês não estão presentemente no estado de ser que quer estar. Pois é. Quantas coisas nós pensamos sobre nós mesmos que não são nossas, que nós compramos das pessoas. Isso é olhar para nós com os olhos dos outros. Então, quando a gente era criança, falaram um monte de coisa pra gente. Coisas gentis, coisas que nos empoderavam e coisas que nos diminuíam, nos deixavam chateados, tristes, até doentes. Se a gente acreditou nessas coisas, é muito provável que a gente carregue essas coisas com a gente até hoje. E aí você continua olhando para você com os olhos que não são seus, com os olhos dos outros, com os olhos doentes das pessoas. As pessoas nem se conhecem. Que dirá conhecer você? Fala, amiga. E nesse processo, a gente acaba repetindo inconscientemente esses padrões.
E o negócio ele é tão profundo, sabe? Quando você acredita, quando você compra isso lá no passado, na infância, ou às vezes você absorve uma emoção que foi sentida pela tua mãe, quando você ainda era um bebê na barriga dela. E aquilo fica Uhum. preso em você. Você entende? Aí você vai expandindo a sua consciência, vai aprendendo, vai lendo, vai crescendo. Mas você sente aquilo, você sabe que existe uma limitação ali, mas você não enxerga cognitivamente onde que ela está, em que momento, qual é o gatilho, mas você sabe que aquilo está orbitando o seu campo eletromagnético, o seu campo de atração, né? E aí você fica ali no repuxo da flecha e não vai, né? O negócio ateia e não vai. Então, Então, mas é às vezes não interessante a é um gente repuxo, às vezes você cancelou o liberar. seu pedido e está esperando ele chegar. Não se deu conta, né? Sim, mas não você não se dá conta disso conscientemente, né? Quando eu digo assim, às vezes você está ali, sabe quando eu digo assim, no repuxo, quando você está passando por uma situação que é aquela situação que pede de você um pouquinho mais de força, de atenção, de firmeza, e você não consegue firmar isso, você não consegue ancorar essa energia. Porque em algum lugar está aí preso uma crença de falta de empoderamento, de que você não pode. E você não. E aí você está expandindo a sua mente, né? Então você está buscando conhecimento, você está fazendo seus trabalhos, suas liberações e tudo mais, e você empaca num espaço do tipo, nossa, parece que é um muro invisível e você não consegue transpor, né? E aí o que acontece? Eu percebo que aí nesse ponto é que a gente precisa estar mais atento ainda, que é onde realmente a gente vai conseguir fazer a mudança. Porque você precisa saber exatamente o que é que está te empacando para mudar? Não precisa. Você não precisa saber exatamente o que está te impactando. Porque pode ser que você não tenha condições sequer de chegar nessa emoção. Mas você pode mudar isso. E para isso é Isso, que existem aqui duas excelentes profissionais, tá? Se vocês quiserem, podem ligar para a gente, que a gente dá um jeito. isso mesmo. Fazer uma reprogramação mental ou fazer uma desprogramação neurobiológica com a Cristina, Uhum. né? Ou fazer um TFT, caso seja algum trauma, né? Enfim, existem tantas ferramentas que podem ajudar as pessoas, mas elas não escolhem se ajudar. Muitas vezes ficam paradas, ficam paralisadas, sabe, na não ação, na inação, e às vezes se julgando. Bem que me falaram, né, que eu sou lerdinha, que eu não nasci que eu não vou dar certo para nada, entendeu? Olha, a gente Uhum. fica, às vezes, alimentando um monte de meleca dentro de nós, que só fica reforçando crenças que nos diminuem, que, Verdade, que alimentam uma autoimagem que vai fazer a gente criar só coisas ruins para a gente. verdade. Isso é muito sério. A questão da autoimagem, eu bato muito nisso, porque é muito sério. Enquanto a gente não muda a autoimagem, a gente não muda nada do resto. É a primeira coisa que você tem que fazer. Olhar para isso. Vamos lá. Vou mais um pouquinho. Quantos minutos a gente está? Mais 2 minutos eu vou. Minha realidade é realmente real? Quantas vezes você já se perguntou isso? Gente, eu já me perguntei isso tantas vezes. Nossa, muitas vezes. Vamos lá. Queremos lhe oferecer um processo através do qual você consiga o estado de ser da sua escolha, de forma que você possa acessar o poder do universo e comece a atrair o tema do seu desejo, mais do que o tema que você sinta que é o seu atual estado de ser. Pois, de nossa perspectiva, há uma grande diferença entre o que agora existe, que você chama de sua realidade, e aquele que a sua realidade realmente é. Então, olha só, os Abrahams estão dizendo o seguinte, que existe uma grande diferença entre o que a gente chama de nossa realidade
e o que realmente é a realidade. Mesmo que você esteja num corpo que não seja saudável, do tamanho, tipo ou vitalidade que você escolheu, em um estilo de vida que você não satisfaça, que não te satisfaça, dirigindo um automóvel que o constranja, interagindo com pessoas que não lhe proporcionam prazer, queremos ajudá-lo a entender que, embora esse pareça ser o seu estado de ser, não precisa ser. O seu estado de ser é a maneira como você se sente sobre si mesmo em qualquer tempo. O seu estado de ser é a maneira como você sente sobre si mesmo em qualquer tempo. Caramba, olha só, eu acabei de falar da autoimagem, hein? Exatamente. E eu vou te falar uma coisa: tem gente que já tem tudo que a gente sonha, mas que tem uma autoimagem muito ruim de si mesmo. O que, que pode começar a acontecer com essa pessoa? Ela pode começar a criar coisas que ela não criava até então. Entendeu por quê? Porque ela mudou a sua autoimagem. Alguém falou alguma coisa, sabe, que ela começou a se sentir mal e ela, nossa, gente, realmente, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo que eu consegui. Né? Isso acontece muito com quem tem síndrome do impostor, que acha que não é merecedor do que conquistou, às vezes com muito mérito. Mas a pessoa fica achando que não, que teve sorte, que não é tão capaz assim, né? E aí a pessoa começa a criar coisas que não são reais, coisas que ela não gostaria. E pessoas em situações muito mais difíceis do que a gente tá hoje, e que se sente tão bem, e que está num estado de ser de tanta harmonia, de tanta harmonia, fala aí uma coisa, harmonia e tranquilidade interna, que ela começa a atrair para ela uma realidade totalmente diferente. E acontecem, gente, milagres que a gente não sabe de onde vem. Mas, na verdade, é totalmente explicado pela lei da atração. Porque a lei da atração, ela está ligada à sua vibração. Então, às vezes, como nós somos uma montanha russa, né, de emoção, e a nossa vibração está muito ligada à emoção, às vezes você está criando coisas incríveis e, de repente, você perde tudo. Por quê? Porque baixou tanto a vibração, tanto, que seu mundo desmoronou. Ou, às vezes, você está tão lá embaixo, no fundo do poço, e, de repente, você começa, né, a ascender nessa montanha russa, né, subir ao infinito e além. Porque você aprendeu a elevar a sua vibração e começar a atrair coisas melhores. Olha o que ele continua falando aqui. Suas palavras não lhe trarão manifestações imediatas do que você está pedindo, mas quanto mais você as diz e quanto melhor você se sente enquanto as diz, mais pura ou menos contraditória será a sua vibração. E logo o seu mundo será preenchido com essas coisas que você tem dito. Amém. Palavras sozinhas não atraem, mas quando você sente a emoção enquanto está dizendo, isso significa que a sua vibração é forte e que a lei da atração precisa responder a essas vibrações. Precisa responder. Prestou atenção nessa palavra? Vai lá, Cristina, continua lendo aí. Ô, Dulce, fala um pouquinho sobre esse precisa, que eu achei interessante. Porque assim, né? Eu vou colocar o que eu penso, aí você complementa, e se eu estiver falando bobagem, você já esclarece aí. Quando ela traz atenção, né, chama atenção para esse precisa, é porque é uma lei da atração. E lei é lei.
não é algo que você submete a um entendimento subjetivo, ou sabe, que você de repente pode ter uma interpretação e o outro vai ter outra interpretação. É uma lei clara e é universal, é energética e é para todos e é para tudo. Para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim. Então, quando você mantém essa vibração de forma forte, clara, específica, aquilo vai acontecer. É uma lei, né? Então, assim, essa lei da atração precisa responder a essas vibrações, às suas vibrações. Então, se você Exato. está E pensando, está vibrando muita meleca, muda rápido, porque vai ser atendido. vai ser atendido. É inevitável que isso aconteça. Se tiver um pensamento recorrente e uma emoção, ou um pensamento muito forte associado a uma emoção, isso vai acontecer. Ponto final. É uma lei universal. Agora, isso também tem a ver com as coisas que ainda continuam acontecendo quando a gente muda a vibração. Por quê? São coisas que nós já criamos. E é Uhum. inevitável que elas aconteçam. Nós criamos quando? No passado, ontem, anteontem, mês passado, ano passado. E essas coisas estavam se fisicalizando, né? E Uhum. esperando a hora certa de se manifestar na nossa vida. E é inevitável que elas aconteçam. Nós criamos elas. Mesmo que há 2 anos, mesmo que há um ano você tenha começado a trocar os seus pensamentos pelo foco no que quer, é como nós falamos, não é porque você começa que você já consegue. Vocês não viram eu falando um monte de meleca no começo? E eu já estou há Uhum. um tempo trabalhando isso em mim, né? Vocês sabem, Cristina sabe. E eu sou a dona de ficar corrigindo as pessoas, né? Gente, não fala isso, olha o que você está criando, né? E eu faço também, porque é inevitável que a nossa mente, às vezes, rode o programa que ela está acostumada, sabe? Que é, Fala. que é o que o livro trouxe, a leitura trouxe, quando você está criando o seu futuro, o seu presente e futuro visitando o seu passado. Né? Então, É, assim, ainda que você tenha consciência, né? Então, mais ainda você tem que ter essa presença, né? Então, assim, tudo que a gente trouxe até agora se encaixa plenamente e constrói, né, uma construção de uma postura positiva e presente na vida, uma postura um criadora, estado de né? Então, ser. assim, é você realmente estar no seu presente, sabe, usar o seu poder do agora, é você vibrar, é você atrair e ter a consciência de que tudo que está acontecendo é uma colheita. Agora, se eu ficar É. olhando para essa colheita e reclamando dela, eu estou replantando a mesma coisa. O que eu Cara, vou isso colher é daqui a perfeito. pouco? Não é? Uhum. Então, assim, prestar atenção. É isso mesmo, gente. E semana passada eu e a Jaqueline fizemos um podcast, o Quanticamente, né? A gente faz toda semana. A gente fez ao vivo. A minha internet estava horrível. Quem for lá ver, né, vai ouvir, porque é um podcast. Não é passar por isso, não, porque estava ruim mesmo. Mas a gente falou disso, sabe, Cristina? É uma das coisas que nos afasta da prosperidade é ficar reclamando. Por quê? Porque fica criando de novo, de novo, de novo as coisas que a gente criou no passado, reclamando, né? Ou seja, estou clamando novamente que isso aconteça. Estou clamando novamente. E isso, né, quando a gente está na reclamação, denota o quê? Mostra, para quem está mais consciente, duas coisas. Primeiro, que você é um ingrato. Sim, quem reclama é ingrato, porque não está percebendo as Uhum, maravilhas, as mágicas, as coisas incríveis que você já tem. E segundo, uhum, a falta de responsabilidade. Porque se você sabe que você cria todas as coisas que te acontecem, que nada acontece por acaso, tudo você atrai ou cria, quando você reclama, você está dizendo o seguinte: eu não criei isso, alguém criou,
né? Você tem essa intenção, né? De falar que alguém criou, que você não merecia isso e tal. Mas de verdade você criou e você está, como diz a Cristina, plantando de novo essa mesma semente. Então vamos parar de patetice? Vamos, isso é patetice. E a gente faz muito isso por conta, né, dessa programação instalada. É por isso que a gente tem que reprogramar o tempo todo. É muito vírus. É muito vírus, gente. Sabe, o nosso programa foi muito mal feito. Tem muita coisa errada. Vai Verdade. lá, Cris. Vamos continuar aqui, ó. Qual é a medida do nosso sucesso? A obtenção de qualquer coisa que você deseja precisa ser considerada como sucesso, seja um troféu, dinheiro, relacionamentos ou coisas. Mas se você permitir que o seu padrão de sucesso seja a obtenção de alegria, tudo mais se adequará facilmente. Vamos ser alegre? Vamos vibrar na alegria? Pois, no encontro da alegria, você está encontrando alinhamento vibracional com as fontes do universo. Na dúvida, escolha alegria, gente. Você não pode sentir alegria enquanto está focando sobre algo indesejado ou na falta de algo desejado. No entanto, enquanto você está sentindo alegria, nunca estará no estado de vibração contraditória. É apenas a contradição de seus próprios pensamentos e a da vibração que podem manter você longe das coisas que você deseja. Divertindo, divertindo, divertimos-nos quando vemos a maioria gastando a maior parte de suas vidas procurando um conjunto de regras que possa medir a experiência da vida, procurando fora de si mesmo por aqueles que irão dizer-lhes o que é certo ou errado, quando, desde o princípio, tem um sistema de orientação tão sofisticado, tão complexo, tão preciso e tão prontamente disponível. Gente, só para trazer um pouco mais dessa alegria, e a gente já abordou isso também aqui em outras ocasiões, do quanto que às vezes é mais fácil você ir para a alegria, né? Sentir-se alegre, do que efetivamente, por exemplo, na vibração de um amor incondicional. E ótimo, amar incondicionalmente é perfeito. O amor, ele salva e cura tudo. É a resposta, é a chave para todas as coisas. Agora, sentir esse amor verdadeiramente é algo que demanda uma, uma entrega, eu diria assim, sabe? Assim, eu acho que essa palavra, para mim, define bem. Porque realmente você se esvair de todo tipo de julgamento, dos seus, dos outros, e ser amor, né? Indiferente de, eu não vou te amar porque você me ama, eu simplesmente te amo, porque a minha natureza é amor. Mas como a gente está longe de ser esse alecrim dourado, sabe assim? Vamos dar risada, vamos buscar alegria, porque essa alegria, ela já está vibrando muito mais alto do que as coisas que geralmente a gente anda vibrando por aí. Você entende? E é mais fácil. E a alegria, ela é genuína. Né? Você se alegra verdadeiramente de ver uma criança brincando sozinha no berço. Você não precisa de mais nada. De ver um gatinho correndo atrás de um ponto luminoso. Você se alegra, aquilo alegra teu coração de verdade. Então, você nem precisa procurar grandiosas comédias, né? Tipo assim, é uma alegria verdadeira que acontece. E é muito gostoso. Então, assim, é um sentimento que é uma emoção que vai ficando fácil para o teu corpo identificar e de ir buscando mais e atraindo mais coisas para te deixar alegre, para que você possa manter elevada a sua vibração. Eu quero Concorda, falar uma Nina? coisa sobre isso. Aliás, duas coisas. Primeiro, que eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. É um vídeo antigo, de quando eu estava começando o canal, que fala sobre essa bússola, né, da alegria. E que, de verdade, no meu ponto de vista, a alegria é o grande propósito de todo mundo. Todo mundo.
A gente acha que é dinheiro, tem gente que acha que é, sei lá, dar a volta ao mundo e não sei o quê, mas de verdade, tudo que você sonha fazer é para ter alegria. E às vezes o dinheiro vai trazer isso, às vezes dar a volta ao mundo vai te trazer isso, mas às vezes está tão perto. Às vezes está tão perto, é como a Cristina falou, às vezes é você brincar com o seu gato, com o seu cachorro, sabe? Você perceber que tem um passarinho cantando ali Uhum. fora, né? E que tá tudo bem, e que você tá saudável, que sua família tá bem. Se você começa a perceber isso, a alegria vem. E seja grato, a alegria está muito ligada à gratidão, que está ligada a essa percepção, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. Outra coisa é que a gente, no nosso nível de consciência, a gente confunde muito a alegria com prazer. Tem muita gente que acha que a alegria está ligada ao prazer. Não é. Não tem nada a ver o prazer com a alegria. Inclusive, o prazer está ligado à dor e não à alegria. E isso é provado porque é a mesma área no cérebro que gera o prazer gera a dor. Olha só que tristeza. Por isso que quanto mais dopamina, mais ansiedade. Né? Eu falo disso em alguns vídeos, em algumas lives. Não vou falar agora, mas quem quer saber mais sobre isso, eu indico o livro Nação Dopamina. Toma cuidado, prazer não está ligado à alegria, o prazer está ligado à dor. Uhum. Então, a alegria, ela é muito mais pura, ela é muito mais de você perceber o que você já tem. A alegria está ligada a isso. Bom, esse é meu ponto de vista, você concorda, Cristina? Concordo, concordo plenamente. E assim, as pessoas estão tão viciadas nessa intensidade, né, do prazer e da dor, que elas não se dão conta. Sabe, tem um processo que a gente fala assim, o que eu amo em odiar? Assim, o que eu amo em odiar fica brigando com o meu peso corporal. E quando você fala assim, ó, o que eu amo odiar, isso parece tão sem sentido, mas ele traz essas duas energias, a do O que eu prazer e da amo odiar dor. é ficar brigando com as empresas de internet. Você entende? O que, o que de amor existe aí que você odeia tanto? E aí você tem tanto o ápice do prazer, né, que seria ter uma internet dos sonhos, e seria o prazer máximo. E você tem a realidade dessa internet que não funciona. E que vem essa dor de frustração, de indignação, de impotência, porque você não pode fazer nada em relação a isso, né? Mas verdade que você não pode, você está criando. Porque eu amo tanto isso que eu acabo trazendo isso para o meu mundo. É muito louco isso, vale a pena essa reflexão. Então, assim, o que você Gente, o que a ama Cristina odiar? está falando, e olha só, presta atenção que o amor e o ódio é a mesma energia. É a mesma A energia. mesma energia em graus diferentes. Então, quando você fala em amor e ódio, você está falando da mesma coisa. É a mesma coisa de você falar de água em estado gasoso e em estado sólido, que é o gelo, É né? água. Então, você está falando da mesma coisa em níveis diferentes, em temperaturas diferentes, vamos falar assim, né? Uhum. Então, quando a gente fala de amar o ódio, como que é isso? Para muita gente vai ser meio insano, mas tem tudo a ver, tá? Porque é a mesma energia em polaridades diferentes. E aí, por exemplo, é o prazer na dor. Quando É. você fala assim, ó, quando você pega uma relação tóxica, tá? Um relacionamento que te machuca, a mulher ela é maltratada, ou o homem é maltratado, desprezado, traído. O que justifica a permanência nessa relação? O que você ama odiar nessa relação? Sabe, eu amo odiar o desprezo que ele me dá. Sabe assim, porque isso vai me deixar num estado, numa condição de a vítima pobre, coitada? Percebe? Não, É. é verdade. E esses são os labirintos que a nossa mente faz com a gente. Então, se você não É. tiver clareza,
do quanto que você tá expandindo a sua mente, do quanto que você está crescendo no teu processo de autoconhecimento, você fica parado. Sim. E aí, ou assim, parado, né? Você fica naquela, tipo assim, ai, não vou fazer mais nada. Fica na patetice. Você entende? Porque você fala, ai, tudo que eu faço tá dando errado. Esse negócio que as meninas falam aí, não, nada disso funciona. Funciona sim. Funciona tanto que é o que você está atraindo para você. É. E assim, eu falei que era uma opinião minha, mas na verdade a neurociência já traz isso, né, como comprovado. E o que a Cristina está falando é um processo energético, gente, que se você começar a fazer, você vai ver que o negócio funciona, é física quântica, né? Então, faz aí. Vou fazer aqui. Bora aqui, ó. Prestando atenção a esse sistema de orientação emocional e alcançando o pensamento que leve ao melhor sentimento que você pode achar exatamente agora, a partir de qualquer lugar onde você esteja, você permitirá que a sua ampla perspectiva o ajude a mover-se na direção das coisas que realmente quer. Quando você permeia através, não, peneira, quando você peneira através do magnífico contraste de seu tempo, espaço, realidade física, conscientemente alerta da maneira como se sente e guiando deliberadamente seus pensamentos para o que faz sentir-se melhor e melhor, com o tempo você começa a ver sua vida através dos olhos do seu amplo ser interior. E quando você age assim, você sente a satisfação de estar no caminho que escolheu a partir da perspectiva não física. Quando você tomou a consciência de vir para esse corpo maravilhoso, pois, peraí, desculpa, acho que eu me perdi aqui na acentuação. Deixa eu fazer de novo. E quando você age assim, você sente a satisfação de estar no caminho que escolheu a partir da perspectiva não física. Quando você tomou a decisão de vir para esse corpo maravilhoso. É maravilhoso mesmo, o corpo que você tem, tá? Agradeça, foi escolha sua. Pois, a partir da vantagem de seu ponto não físico, você entendeu a eterna evolução natural do seu ser e a promessa que esse ambiente contrastante de linha de ponta mantém. Você entendeu a natureza do seu magnífico sistema de orientação. E com a prática, você poderá ver esse mundo como seu ser interior vê. Você entendeu a poderosa lei da atração, a justiça, a precisão com que responde à livre vontade de todos os criadores. Uau! Cristina, antes de você continuar, eu quero explicar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é o sistema de orientação emocional? Deixa eu só. Sistema. Só tem um parágrafo, Tá. só tem um Ah, só parágrafozinho esse para pedacinho, deixar. é verdade, é. Vai lá. Ó, alcançando o pensamento para o melhor sentimento que você pode encontrar, você se reconecta com essa perspectiva e treme de alegria quando se reconecta com o seu propósito, com sua vivacidade, com seu deleite pela vida e com você mesmo. Vai aí. É isso mesmo, desculpa, eu pensei que continuasse. Primeiro, o que é esse sistema de orientação emocional, né? Essa bússola? É o que você está sentindo. Então, quando você presta atenção no que você está sentindo e alcança o pensamento, né, que gera um sentimento melhor e que você pode encontrar isso exatamente nesse momento, né? Aí, em qualquer lugar que você tiver, você vai mover-se em direção às coisas que você quer e não em direção às coisas que você não quer. Porque quando você não está se sentindo bem, ou seja, não está sentindo alegria, harmonia, paz, tranquilidade, é sinal de que o seu sistema de orientação emocional está te mostrando que você está atraindo coisas que você não deseja. Entendeu? Então, o que é esse sistema de orientação emocional?
é a sua bússola interna dizendo: estou atraindo o que eu quero ou o que eu não quero. E isso tem a ver com o que você está pensando. Se você está focando no que não deseja ou no que você deseja. É impossível você não sentir alegria focando no seu desejo. E é impossível você sentir alegria focando no não desejo, no que você não quer. E quando ele fala aqui, né, quando você peneira através do magnífico contraste do seu tempo e espaço, realidade física, o que é esse contraste? É quando acontece o que a gente não quer. Então, olha só o que ele fala aqui. Quando você peneira através do magnífico contraste do seu tempo, espaço, realidade física, conscientemente alerta da maneira como se sente. Fica alerta, né? Se você está presente para o que você está sentindo e acontece o que você não quer, você começa a ficar alerta de maneira como se sente e guiando deliberadamente, ou seja, intencionalmente os seus pensamentos para o que faz você se sentir melhor e melhor. E com o tempo a sua vida e com o tempo você começa a ver a vida através dos olhos do seu amplo ser interior. Ou seja, se você começa a prestar atenção no que te faz mal, no que não você não quer que aconteça, o que vai começar a acontecer? Você cria mais disso na sua realidade. Mas se você está presente para isso e você muda o seu pensamento para algo que te faz bem intencionalmente, o que você está fazendo? Você está mudando o seu ponto de atração. E ele ainda fala, eu não sei se ele fala nesse livro, ele fala o seguinte: sempre que você vive esse magnífico contraste, ou seja, o que você não quer, você aprende sobre o que você quer. Então, se você. Será que você precisa viver o que você não quer para aprender o que quer? Às vezes precisa. Uhum. Então, começa a se perguntar o quanto você sabe o que você quer mesmo. Às vezes a gente já chega aqui sabendo o que quer. Começa a pensar nisso. Começa a lembrar disso. E assim, Tá sabe dentro da gente. que Ah, eu queria fala. trazer uma, só é uma ideia, né? Na realidade, Aham. eu percebo que tem muitas pessoas ainda que não conseguem enxergar isso, porque estão vivendo atualmente uma situação, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de crises de pânico, de tristeza. E existe, de fato, essa condição. Mas lembra, é uma situação de vida, não é você. Então, eu gostaria muito de apelar para que você reunisse todas as suas forças. Tá? Se você estiver passando por esse problema, ou se conhece alguém que está passando por esse problema, que você realmente fosse essa pessoa para levar essa palavra de consolo, de ânimo, de luz, de alegria, de olha, reúne todas as suas forças, o que você tem aí, para olhar para uma situação que vai mudar a sua vibração. Esse olhar para uma situação é física mesmo, é fazer um movimento, de sair, de repente, sair de casa e, sabe, ali fora, ver uma plantinha, ver uma criança, parar, respirar, brincar com gato, cachorro, ou pensar numa receita, mas enfim, é fazer um movimento, porque às vezes a pessoa está ali prostrada, numa cama, sabe assim, chorando, triste, está em dor, e você quer ajudar e a pessoa não consegue, ela não consegue enxergar isso daqui. Ela não consegue enxergar que esse contraste é, que ela pode sair desse contraste. Se ela tiver esse foco consciente, né? Se ela estiver realmente presente, ela não consegue ter essa presença. Então, assim, ó, é um trabalho que é possível de ser feito. Não se perca nessa tirania de sentidos, que a gente fica preso nisso. E aí você acaba se identificando com a tua dor, não faz movimento nenhum e não consegue ver uma luz no final. Então, assim, no, Cris, eu não consigo fazer nada. Senta, respira e toma água. Sabe assim? Senta, respira e toma água. O quanto As você coisas vão melhorar. odeia, o quanto você ama odiar esse estado de ser.
O quanto você Exatamente. ama odiar essa depressão, entendeu? E se você começa a se fazer essa pergunta, e pergunta se isso é seu, e pergunta, Uhum. né? se. E outra coisa, presta atenção no seu corpo, presta atenção no que você está pensando, permitindo, sabe? Quantos urubus e gafanhotos você está permitindo fazer ninho na sua cabeça? Linda também, verdade. Né? Então, se você está permitindo os pensamentos negativos, pensamentos intrusivos chegarem e ficarem, cara, você de verdade, você está permitindo você ser depressivo. Permita coisas grandiosas. Vai se permitir alegria, né, Dulce? Poxa, se O você não fato é permitir. o seguinte: nada nos acontece, tudo a gente atrai ou cria. E o que a Uhum, Cristina falou, ai, mas isso existe realmente. Existe porque a gente cria. Existe porque a gente se uhum, permite ficar nesse espaço de vitimismo, de dor, de sofrimento, de ficar pensando no que não quer, de ficar pensando no que nos traz dor, de ficar pensando, sabe, no que nos traz esse sentimento de incapacidade. Se a gente se permite ficar nisso, é inevitável que a gente entre nesse ciclo espiral e descendente de doença mental e emocional. A verdade. gente é terapeuta, a gente vê muito disso, e depois que a pessoa está descendo esse espiral, gente, é difícil, tá? É difícil de tirar, porque às vezes é o prazer da dor, sabe? Ela É o começa que ama. a É o que ama perceber. odiar, né? É o Ela que ama começa a odiar. perceber benefícios secundários e terciários em estar nesse estado. E de verdade, só valoriza coisas secundárias e terciárias que não está se priorizando. Então vamos se priorizar, vamos nos É. amar, vamos perceber o que nos faz bem e priorizar isso. Só isso e ponto final. Isso não é fugir da realidade. Nós não somos Uhum, observadores da realidade, nós somos criadores de realidade. Então você cria o que exatamente. observa. Então começa a observar só o que deseja e ponto final. Muito bem. É isso, gente. Eu vou começar a observar empresas de internet, sabe, incríveis, maravilhosas, para que a Isso gente aí, não amiga. caia mais. É isso, amiga. Gratidão. Gratidão a você. Até a próxima aula. Beijo, pessoal. Até. Beijo, pessoal. Até mais. Até.